Hoje é dia 30 de janeiro e daqui uns 3 dias vai ser meu aniversário. Mas se você tá vendo esse vídeo dia 2 de fevereiro, significa que hoje é o meu aniversário. E eu tô fazendo 19 anos. E isso é muito doido. Sabe? Sentir que está crescendo. E não só sentir, mas também enxergar, sabe? As mudanças corporais, do que tu tá crescendo de fato. E isso é muito assustador. E em partes me assusta também, sabe? Tipo, eu passei a semana inteira assim, sabe? Uma crise existencial. Não pelo fato do meu aniversário. Eu curto muito fazer aniversários, assim. Eu acho que essa ideia de ter, tipo, um dia no ano só pra ti, sabe? Ser sobre seu aniversário e tu poder fazer o que tu quiser. Isso é muito legal. Mas aí tu lembra que, tipo, tu tá crescendo e a gente tá envelhecendo e isso é muito assustador. Mas é uma fase natural da vida, né? A questão é que desde que eu era criança, não pensei que chegaria à fase da adolescência, por exemplo. E depois, quando eu cheguei na adolescência, eu não pensei que eu chegaria na fase adulta ou na fase jovem adulta. Eu não sei exatamente qual fase eu esteja agora. Talvez jovem adulto, né? Que nem falam que antes dos 25 anos tu ainda é só jovem adulto porque não desenvolveu totalmente o córtex pré-frontal, né? E as únicas referências que eu tinha na infância, assim, de pessoas assim mais velhas, nem era tão velha assim, eram adolescentes, eram minhas irmãs. E, claro, a minha família, né? Meus pais. Só que, não sei, na minha cabeça, assim, de quando eu era criança, eu achava que meus pais, tipo, nasceram e logo já viraram adulto, entendeu? Não passou pela essa fase também como eu tô passando. Eu sou a filha mais nova. Então eu entendo que muito assim da responsabilidade acaba não indo pra mim. Justamente por ser a filha mais nova, eu sinto que precisava ser diferente, entendeu? Que precisava ser perfeito, que eu precisava ser perfeita o tempo todo, que eu não cometesse os mesmos erros que... Mas a verdade é que eu nunca pensei que teria mais que 15 anos um dia. Sei lá, 19 pra mim é tipo uma idade só. Eu não sei porquê, mas eu ainda me sinto como se eu fosse uma adolescente, sabe? Como se eu tivesse 15 anos ainda, só que agora eu tenho bastante responsabilidades, obrigações e eu tô nessa, né, todo mundo, enfim, nessa mesma faixa etária que eu, está nessa constante pressão exterior de decidir o futuro e escolher, né, que faculdade fazer. Por exemplo, não tem nem às vezes não tem nem escolha, né, de querer fazer ou não. Muitas opiniões familiares acabam influenciando nas nossas decisões, né? Opiniões exteriores, dos amigos, eu já fui muito por opiniões dos outros. A gente tá entrando nessa fase dos 18, 19 anos só agora. E parece que os adultos, eles querem, o pessoal da nossa família, que a gente já saiba de muitas coisas sobre a vida adulta, por exemplo, sem que tenhamos aprendido isso, sabe? Tipo, muitas coisas a gente teve que aprender sozinho, porque nem a escola, nem os familiares ensinaram. Às vezes a vida mesmo que vai te ensinar essas coisas. E tá tudo bem. Eu acho que é muito importante, assim, a gente aprender e às vezes errar bastante. Eu não gosto dessa parte da cobrança, porque os adultos falam como se a gente agora, por ter completado 18, 19 anos, já saibamos de tudo, já tenhamos resposta para tudo. E não na questão, assim, de alguns problemas sociais e, sei lá, política ou algo do tipo, mas também na nossa vida e no que a gente quer pro futuro e no que a gente vai fazer e, enfim, é muito cobrado.
sendo que é a primeira vez que a gente tá tendo essa idade, entendeu? Que estamos entrando na fase adulta. E sinceramente eu não consigo me enxergar como uma adulta. Eu acho que eu nunca vou sentir, assim, pertencente à idade que eu de fato tenho. Eu sempre sinto que é como se fosse só um número e eu continuasse, sabe, mais nova. Mas não questão, assim, da aparência ou do físico ou algo do tipo. Mas eu acho que talvez mental. Mas eu não consigo enxergar que eu cresci, que eu tô crescendo, envelhecendo. Enfim, e aí, voltando ali ao assunto dos adultos, é como se eles não tivessem passado pela mesma fase que a gente, entendeu? Então, assim, como que eu vou saber de tudo o que eu quero fazer pra vida, sendo que eu estou tendo essa idade só agora, sendo que eu tô vivendo agora só? Eu sei que não é tão bom assim pensar no futuro sempre, né? E aquela coisa carpe diem, que é de aproveitar o tempo agora. Eu concordo, é muito bom isso. Mas, cara, não tem como não pensar no futuro, entendeu? E eu acabo pensando muito nisso, de como que eu vou ser no futuro. Na minha adolescência, na minha infância, eu nunca fiz nada assim grave. Ou, sabe, aquelas coisa idiota de adolescente, nunca aconteceu comigo. E eu já tenho 19 anos, então eu fico pensando, mano, qual que é a idade pra isso acontecer? Se é que isso vai acontecer, entendeu? Enfim, eu não quero também crescer como um adulto disfuncional, sabe? Que só cresceu e tem a mentalidade de uma criança de, sei lá, 5 anos. Mas eu também não quero ser aquele adulto que, sabe, só vive pelo trabalho. Tipo, tudo é relacionado ao trabalho. Tu não tem hobby, tu não tem nada, é só pelo trabalho. E tu se frustra porque tu só tem isso pra mostrar e pra ocupar a tua mente. Eu não quero isso, sabe? Porque isso não é viver. E, na real, sobreviver é uma questão complicada, né? Porque cada um vai ter um modo, assim, de viver, um pensamento, até mesmo um projeto, assim, de vida, do que quer, né? Deseja passar pelo resto da vida e como se imagina no futuro. Seria muito bom se fosse justo, se todo mundo pudesse escolher e viver da forma que quer, poder viver de fato, sabe? Não sobreviver como a gente tá fazendo ultimamente. Eu tento não pensar nessas coisas, sabe? Mas não tem como não pensar porque, por exemplo, as pessoas ao meu redor, eu acabei me afastando de muita gente. Justamente porque não tinha os mesmos pensamentos que eu. E às vezes implementava os objetivos delas nos meus. Eu não sei se alguém aí já passou por isso, mas provavelmente sim, deve ter alguém. Porque a gente mesmo tentando evoluir, né, emocionalmente e, né, desenvolver mais conhecimento, inteligência. Tem certa hora, certo momento que a gente acaba, querendo ou não, sendo influenciado muito pela opinião dos outros. Ou às vezes mudando a nossa opinião por conta dos outros. Eu já me encontrei nessa situação de que as escolhas que eu tinha feito eram mais sobre os outros do que sobre mim. E eu não quero fazer isso, porque eu sinto que se eu fizer algo errado, escolher fazer algo errado, se eu tivesse ido pela opinião dos outros, eu estaria na faculdade e beleza. Mas pelo curso que eu escolhi, talvez não tenha sido o melhor, entendeu? Ou o que eu queria. Então, entende? Foi muito mais sobre a opinião dos outros do que sobre o que eu queria de fato. E eu acho terrível a comparação. Acho que tudo envolve ali comparação. Porque talvez eu não tivesse pensado nisso se eu não tivesse me comparado com as outras pessoas.
Talvez eu não esteja pensando tanto no futuro e tão, sei lá, nervoso e assustado de como eu posso estar no futuro, se vale a pena. E é horrível tu ver... Na real é bom, né? A gente não pode, tipo, acabar com a felicidade alheia. É muito bom ver os outros, né, da sua idade ao redor conquistando as coisas que eles querem. Um carro, né? Fazer a carteira, namorarem. Muitos eu vi também, inclusive, tendo casa própria. Eu acho loucura, tipo, a pessoa logo completa 18 anos e já consegue isso. É incrível, na real, é bem inesperado. Por exemplo, minhas irmãs ainda moram... A gente tudo, né? Mora com os pais. E elas são bem mais velhas que eu. Então imaginar alguém assim da minha idade e mais nova que ela, já tendo casa própria, é algo surreal. Seria muito bom. Na realidade, assim, que eu tenho, que a gente tem. Eu penso que também essa minha vontade, assim, de voltar a ser criança, porque criança era muito mais fácil, não tinha preocupações. A gente comia a terra. Parecia que o mundo, as pessoas, era muito mais legal quando eu era criança. E tu conversava com outras crianças que perguntavam sobre a sua cor preferida, por exemplo. E quando se tá na vida adulta, ou tu vai falar com um adulto, ele não vai perguntar a minha cor favorita, entende? Vai ser sobre a vida adulta mesmo, vai ser só sobre trabalho, sobre futuro, sobre faculdade. E não me leve a mal, eu acho que isso é importante, né? É importante a gente ter, tipo, um projeto de vida. Eu acho importante perguntarem isso e conversarem sobre isso, mas, sabe, a todo momento fica tão chato, porque já é enorme a pressão e isso só acumula mais, sabe, a ansiedade e coisa do tipo, porque muitas das perguntas e muito do que eles querem saber sobre a gente não tem certeza disso e não tem resposta pra isso. Então, como que a gente vai responder a isso? E crescer, eu acho que é isso, é muito desafiador, é bom, assim, tu ganhar conhecimento, né, evoluir, assim, emocionalmente, ou talvez nem tanto, mas é muito assustador. Tipo, a gente foi colocado nesse mundo e agora a gente tem que sobreviver, a gente tem que crescer, a gente tem que buscar coisas e ganhar dinheiro, porque tudo, mesmo não querendo, acaba voltando ao dinheiro, porque sem dinheiro a gente não sobrevive, a gente não se sustenta e a gente, enfim, não tornamos cidadãos, né? Porque todo mundo sabe que no momento que você entra no emprego e começa a ganhar dinheiro, você acaba contribuindo para a sociedade. E se você não faz isso, você é só mais um perante a nossa sociedade, né? É aí que tu entende por que o personagem, o Peter Pan, sempre quis continuar criança. Porque ser criança é mais fácil. Mesmo que muitos não tenham tido uma criação, né, uma infância assim tão boa. E é muito melhor do que crescer. Esse vídeo é mais pra tentar identificar situações e encontrar pessoas que também pensam da mesma maneira, sabe? Que tenham seus pontos de vistas que diferem do meu. E a gente tentar pensar menos, sabe? Mas também é importante pensar. Assim, eu não acho que viver só no presente, assim, seja a melhor maneira. Mas viver também só no passado ou no futuro não é legal. É. Eu acho que é isso. E oficialmente eu tenho 19 anos. E engraçado de fazer os vídeos é que eu quero muito no futuro, se ainda tiver esse vídeo lançado, eu quero muito me ver no futuro, entendeu?
Não, no caso, não me ver no futuro. Eu do futuro me ver no passado. Porque vai ser engraçado, porque as coisas podem mudar completamente. Meus pensamentos. Eu posso estar fazendo o que eu quero no futuro e estar rindo de mim agora por não saber sobre tudo. E tá tudo bem, né?